TV Web Paraná, a TV da sua cidade. www.tvwebparaná.com.br. Programa De Olho no Plenário. Peço ao secretário que faça a leitura do expediente do dia. Desde 2013, de 11 de setembro de 2013, moção de aplauso, a Câmara Municipal de Santana do Rio Grande, por intermédio desta moção de aplauso, vem externar seu agradecimento à senhora Thaís Fátima Moura dos Santos, que trabalha com o grupo de jovens da Igreja Perpétuo Socorro, desempenhando diversas atividades com um objetivo único de garantir maior qualidade de vida a esses jovens. Assim, considerando que a homenageada jamais mediu esforço no desempenho de suas atividades, agradecemos em nome do povo de Fazenda Rio Grande por essa magnífica atuação. Moção feita aí pelo vereador Juarez da Silva. Ata da 21ª sessão ordinária do primeiro período da 6ª legislatura, realizada no dia 28 de agosto de 2013. A ata está em discussão. A ata está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. A ata da 21ª sessão ordinária está aprovada por unanimidade. Faça a indicação ao secretário. Indicação número 524/2013, vereador Mestre Nelson, que adiante subscreve nas suas atribuições legais e regimentares, submete ao plenário a seguinte proposição. Solicito seja expedido ofício ao excelentíssimo senhor prefeito para que o mesmo, através da Secretaria da Defesa Social, seja feito estudo para a instalação de radar e equipamento de avanço de sinal vermelho nos dois semáforos de travessia da BR-116 com as ruas Carlos Eduardo Michele e Rua Águia. Indicação 534/2013, vereador Silvestre Savides, que nos suas atribuições legais e regimentais submete ao plenário a seguinte indicação. Indico que seja feita a construção de calçado e paisagismo na Rua João Gregório Barbosa, no bairro Pioneiros. Indicação 540/2013, vereador Silvestre Savides, que nos suas atribuições legais e regimentais submete a plenário a seguinte indicação. Indica que seja feita lombada na Travessa Santa Sofia, no Jardim Cocô, com abaixo assinado aí de alguns moradores. Indicação número 541/2013, vereador Mestre Nelson, que a gente subscreve nas suas atribuições legais e regimentais, submete a plenário a seguinte proposição. Solicita que seja expedido ofício ao excelentíssimo senhor prefeito para que o mesmo, através da Secretaria de Defesa Social, crie o Fundo Municipal de Defesa Social. Indicação 544/2013, vereador Julinho do Pesca, que nas suas atribuições legais e regimentais, submete a plenário a seguinte proposta. Indica que seja colocado placa indicando o nome de rua na seguinte: Rua Padre Nilson Brasiliano José. Indicação 545/2013, vereador Julinho do Pesca, que nas suas atribuições legais e regimentais, submete a plenário a seguinte proposta. Indica que seja feito projetos de ciclovias por todo o município. Indicação 546/2013, vereador Claudinei Messias Lebedieff, nos suas atribuições legais e regimentais, submete a plenário a seguinte indicação. Que seja feita a implantação de uma lombada física na rua Cacatua, nas proximidades do número 161. Indicação 547/2013, vereador Policial Batista, que adiante subscreve nas suas atribuições legais e regimentais, submete a plenário a seguinte proposição. Indica o excelentíssimo senhor prefeito municipal que interceda junto ao setor competente e solicita a criação de um mercado municipal em Fazenda Rio Grande. Indicação 549/2013, vereador Lésio Carlos Kerber de Moura, que a gente subscreve nas suas atribuições legais e regimentais, submete a plenária a seguinte proposição. Indica o conserto de rede elétrica e desentupimento de calha no ginásio no Santa Maria. Indicação 550/2013, vereador Paulo César Nogueira, Paulinho Coxinha, nas suas atribuições legais e regimentais, submete a plenária a seguinte proposição. Indica que seja expedido ofício à Prefeitura Municipal para que a mesma, através dos órgãos competentes, realize estudos a fim de viabilizar uma pista para a prática do motocross em espaço público municipal, como, por exemplo, o Parque de Eventos CTG de Fazenda Rio Grande. Indicação 550/2013, vereador Paulo César Nogueira, Paulinho Coxinha, nas suas atribuições legais e regimentais, submete a plenário a seguinte indicação. Ampliação de rede de iluminação pública, extensão de rede na rua Suécia, próximo ao número 261, no bairro Nações. Indicação 552/2013, vereador Nassib Cassem Ramad, que a gente subscreve nas suas atribuições legais e regimentais, apresenta esse plenário a seguinte indicação. Solicita que seja feita a limpeza das margens e desassoreamento do rio Mascata.
Indicação 553/2013, vereador Nassib Cassem Ramalho, que adiante subscreve nas suas atribuições legais e regimentais, apresenta esse plenário a seguinte indicação: solicita que seja feita uma proteção nas laterais da galeria onde passa o Ribeirão Ana Luísa, na rua Senegal, bairro Nações. Sem mais indicações, senhor presidente. Passo ao secretário os requerimentos e informam que o requerimento número 129/2013, de autoria do vereador Ratinho, e o requerimento de número 160, de autoria do vereador Marcos Riva, foram retirados da pauta dessa sessão e serão reapresentados na sessão seguinte, devido à ausência de seus proponentes. Ao secretário, o requerimento 162. Requerimento número 162/2013. Vereadores que a gente subscreve nas suas atribuições legais e regimentais submetem ao plenário a seguinte proposição: requerem que seja expedido ofício ao senhor deputado federal Nelson Meurer, pleiteando que o mencionado parlamentar desenvolva ações no sentido de apresentar emenda parlamentar na ordem de R$300 mil destinados para a construção de pistas de skate, sendo uma delas coberta no início da Avenida das Indústrias, no bairro Eucaliptos, nesse município de Fazenda Rio Grande, estado do Paraná. Requerimento proposto pelo vereador Ratinho e pelo vereador Claudinei Messias Lebedeff. O requerimento está em discussão. Eu gostaria de passar a presidência para discutir o requerimento. Assuma a presidência, o novo vereador tem 3 minutos. Esse requerimento, ele vem já com uma preocupação bastante grande, até pelos nobres vereadores que estão vendo que os nossos jovens não estão tendo as pistas necessárias para se divertir por aí. Ele é um esporte que eles gostam, até por ser radical, até acho meio perigoso, mas peço que votem favorável a esse requerimento para que tenhamos implantando mais pista de skate, porque hoje a gente vê as crianças quase sendo atropeladas na rua, brincando no meio da rua. Eles botam um tijolo lá e fica lá correndo o risco de ser atropelado. E peço o voto favorável desse requerimento para que seja implantado essas pistas, e peço que até os nós, se puder, vamos buscar uma emenda aí para que tenhamos implantando essas pistas aí nos 4 cantos da Fazenda Rio Grande. Obrigado. Torna a presidência. Reassuma a presidência, o requerimento continua em discussão. Peço a palavra, senhor presidente. O vereador Saguamalá tem 3 minutos. Gostaria de enaltecer o novo requerimento, lembrando a todos os vereadores que podemos seguir esse exemplo de estar pedindo emendas aos nobres deputados federais, cada um de seu partido. Aqui temos vários partidos na bancada, cada um fazendo a sua parte. Temos certeza que podemos viabilizar alguns milhões de reais aí para o município de Fazenda Rio Grande, como essa proposição, esse requerimento dos nobres vereadores, pedindo aí R$300 mil para o deputado federal Nelson Meurer, qual tive o prazer de estar em seu gabinete esse ano, quando estive em Brasília, e tenho certeza que fará o possível para estar atendendo essa solicitação. Então fica a dica aí aos nobres vereadores que enviem requerimentos, solicitações aos seus deputados federais, seja de qual partido for, para que possamos trazer benefícios e divisas aí para o município de Fazenda Rio Grande. Tem meu apoio, não, vereador. Continue em discussão o requerimento. Peço a palavra. Vereador Saguamalá tem 3 minutos. Você tem meu apoio, os senhores, vereador Ratinho e Claudinei. Hoje é o momento oportuno desse requerimento, tendo em vista a necessidade, que os deputados já eleitos ou aqueles que têm pretensão de o próximo ano. Então, com certeza, eu acredito que não só esse, mas como disse o nobre vereador Julinho, devemos aproveitar a ocasião para nós fazermos os nossos pedidos aí para a nossa cidade, que está no Rio Grande. Hoje mesmo, à noite, vai visitar hoje Fazenda Rio Grande o deputado Justo,
e já agendemos aí uma fala. Com certeza, né, ele pode também nos atendermos nessa situação e outras que virão aí. Então, com certeza, é um bom requerimento e me apoio. Continua em discussão o requerimento? O requerimento está em votação. Favorável, permaneça como estão e os contrários que se manifestem. Requerimento aprovado por unanimidade. Próximo requerimento. Requerimento número 163, 2013, vereador Mestre Nelson, no uso das atribuições legais e regimentares, submete à plenária a seguinte proposição. Requer que seja expedido ofício junto à Secretaria competente para que seja feita uma revisão, parquinhos infantis das praças municipais de Fazenda Rio Grande, além de possíveis consertos e troca por novos, onde se fizer necessário. O requerimento está em discussão. Peço a palavra. O vereador está com a palavra em 3 minutos. Peço o apoio à votação dos vereadores aí e visita algumas praças e parquinhos da nossa cidade. Muitos brinquedos já estão se enferrujando e principalmente os escorregadores. Como ele é feito de filhas, então está sendo assim depedrado por alguns elementos que é onde traz o risco enorme para as crianças, né? Quando eles estão escorregando acaba, né, tendo uma lesão grave aí. Então esse requerimento é só um meio da gente ter uma prevenção com nossos filhos hoje que estão enfrentando as praças com os parquinhos aí. Obrigado. O requerimento continua em discussão. Peço a palavra. O vereador está com a palavra em 3 minutos. Eu quero apoiar o requerimento do vereador Mestre Nelson, mas sugerir que seja colocado aqui também nas escolas municipais, porque tem muitas escolas municipais que estão os parquinhos totalmente estragados, enferrujados, quebrados, né? Lá no Santa Maria mesmo está totalmente abandonado. Já existe CMEs, por exemplo, que os próprios pais consertaram para não ficar estragado. Então, já que está sendo pedido para consertar nas praças, seria interessante revisar também nas escolas municipais, que tem bastante escolas que está estragado da mesma maneira. Era isso, meus parabéns pelo requerimento. Continua em discussão o requerimento? Peço a palavra. O vereador está com a palavra, tem 3 minutos. Esse requerimento, o nobre vereador Mestre Nelson, eu lembro que, eu não lembro agora o número aqui da indicação, eu fiz uma indicação bem no início do ano a respeito disso. Vamos ver então, né? A indicação não foi atendida, então esse requerimento talvez traga resultado, então tem meu apoio. Continua em discussão o requerimento? O requerimento está em votação. Favorável, permaneça como estão e os contrários que se manifestem. Requerimento aprovado por unanimidade. Próximo requerimento. Requerimento 164/2013, vereador Cardente subscreve nas suas atribuições legais e regimentares, submete ao plenário o seguinte requerimento. Requer a mesma na forma regimental seja oficiada a empresa Urbs para que a mesma analise a possibilidade de permitir que os ônibus da linha Curitiba Fazenda que recolhem na estação Tubo Carlos Gomes entre 7h24 e 9h52 da manhã recolham no terminal de Fazenda Rio Grande. Requerimento do vereador Juarez da Silva. O requerimento está em discussão. O vereador está com a palavra, tem 3 minutos. Então, em primeiro lugar, eu gostaria de pedir aos demais vereadores o apoio no requerimento meu. Foi feito um estudo lá, uma análise lá no tubo da Carlos Gomes lá. E ali vê que muitos ônibus recolhem aqui na fazenda e vêm vazio lá para cá. E ali o número de muitas pessoas lá estão muito cheio aquele tubo lá. Tem hora na parte da manhã que não dá nem para entrar no tubo lá, dar um trabalho danado, tem que sair 3 ônibus para entrar o pessoal no tubo. Então, tendo visto essa dificuldade da população aqui da Fazenda Rio Grande, eu fiz requerimento, peço apoio de todos os vereadores, para que de repente a empresa possa, porque ela vai gastar igual, ela vai vem vazio de lá para cá e vai gastar muito pouco para estar servindo esses usuários ali que de repente chega do trabalho, vem cansado ali, tem que ficar aguardando chegar mais ônibus, e sendo que o ônibus está vindo vazio ali, dá muito transtorno, a hora que o ônibus encosta, eles estão entrando, e daí o motorista, não, tem que retirar para recolher, e vai recolher na fazenda. Então eu não vejo por que, de repente, talvez com a força do legislativo aqui, elas possam estar mudando de opinião e estar favorecendo os usuários. Continua a discussão do requerimento? O requerimento está em votação. Favorável, permaneça como estão e os contrários que se manifestem. O requerimento está aprovado por unanimidade. Próximo requerimento.
Requerimento 165 de 2013, do vereador Julinho do PESC, nos suas previsões legais e regimentares, submete a plenário a seguinte proposição. Requer a mesma na forma regimental que seja expedido ofício ao Executivo Municipal para que este informe se existem projetos de ciclovias para toda a cidade, prevendo o crescimento populacional e ainda o desenvolvimento de políticas públicas para a mobilidade urbana. O requerimento está em discussão. Essa palavra. O vereador está com a palavra em 3 minutos. Vale ressaltar a importância do requerimento, prevendo aí atividades futuras e sabendo dos problemas de mobilidade urbana, ao qual temos que apresentar soluções. Gostaria de pedir o apoio dos nobres colegas para que saibamos se já existem tais estudos pelo Executivo Municipal. Não havendo, gostaria de pedir também que fossem feitos projetos de ciclovias para toda a nossa cidade, porque hoje já está quase saturado o tráfego de veículos dentro do município, prevendo aumento populacional, aumento de ruas, aumento de loteamentos e demais que vão fazer o crescimento dessa cidade ser desproporcional. Já é o momento de prevermos aí as soluções para a mobilidade futura. Obrigado, senhor presidente. O requerimento continua em discussão. O requerimento está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se manifestem. O requerimento está aprovado por unanimidade. Próximo requerimento. Requerimento número 166 de 2013, do vereador Claudinei Messias Lebedeff, nos suas atribuições legais e regimentais, submete a plenário o seguinte requerimento. Requer que seja enviado ofício à Oi Telecomunicações para instalação de novos telefones públicos adaptados para deficientes físicos, cadeirantes e cegos, e consertos mesmos que não funcionam em Fazenda Rio Grande. Requerimento do vereador Claudinei Messias Lebedeff. O requerimento está em discussão. Eu gostaria de passar a presidência ao secretário para discutir o requerimento. Assumo a presidência, o nobre vereador tem 3 minutos. Senhores vereadores, eu peço o voto favorável a esse requerimento, porque a gente já está na Fazenda Rio Grande há quase 20 anos. Hoje, se você vê uma criança aí de 8 anos, tem 2 celulares, né? Mas eu acho que nós, como representante e fiscalizador dos órgãos públicos, e um telefone público, ele é público, eu acho que é nossa obrigação estar mandando esse requerimento para que a Oi tome as providências e consertar, porque se você for assaltado de alguma forma, se precisar de um telefone público em Fazenda Rio Grande, eu acho que tem quase nenhum funcionando, porque a Oi, ela terceirizou esses consertos e pelo jeito lá no contrato não está firmado que eles teriam que dar manutenção nesses telefones públicos. Então nós estamos aí sem o telefone público funcionando e estamos pedindo para que instalem telefones públicos preparados para os deficientes, preparados para aquele que tem dificuldade visual, que nós não temos, e nós como representante do povo, como eleito, para fiscalizar e cobrar isso aí, eu acho que é de suma importância para a nossa cidade, assim, para até dar uma condição de vida bem melhor à população de Fazenda Rio Grande, e peço que votem favorável a esse requerimento. Obrigado. Passa a presidência, não vereador. Reassuma a presidência e continue em discussão o requerimento. Peço a palavra. O vereador está com a palavra, tem 3 minutos. Quero sim aprovar esse requerimento, assim, com o meu voto, Claudinei. A tecnologia está bem avançada, mas infelizmente aí eu mesmo já precisei usar um telefone público devido a não ter sinal no meu celular. E ajudando a, de repente, teu bairro até vizinho de onde você mora, o Jardim Europa, não existe telefone público lá. E o pessoal está pedindo. E o único que tinha no Suzuki está no chão derrubado. Então, quero fazer até uma emenda junto aí para que beneficie bairros que realmente está abandonado aí pelas essas empresas. Tem meu apoio. Continua a discussão, requerimento?
O requerimento está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se manifestem. O requerimento está aprovado por unanimidade. Próximo requerimento. Requerimento 168, o vereador que a gente subscreve nas suas atribuições legais e regimentais, submete ao plenário a seguinte proposição: requerem ao chefe do Executivo Municipal que determine a Secretaria competente encaminhar a esta Casa de Leis, no prazo legal, simples cópia de todos os alvarás expedidos a partir de 1º de janeiro de 2013 até a presente data, atinentes à autorização para a edificação de condomínios residenciais acima de 5 unidades. Requerimento do vereador Policial Batista. O requerimento está em discussão. Peço a palavra. O vereador está com a palavra, tem 3 minutos. Bem, está havendo um aumento de número de condomínios residenciais em nosso município excessivo. Isso demanda recursos públicos na questão saúde, educação, segurança, transporte. E essa Casa de Leis tem obrigação de tomar medidas de controle de expansão de empreendimentos desse naipe. O município de Fazenda Rio Grande ele já foi conhecido por um município de dormitório, não é assim? E houve uma inversão nessa questão por fato de empresas e assim por diante. Conseguimos então mudar essa situação. Mas se deixarmos isso de forma desordenada, acontecerá esse fato novamente. Então, o requerimento que vai trazer aqui para nós conhecimento dessa Casa de Leis nessa questão dos condomínios. A partir de 5 unidades, há uma liberação da Prefeitura e a gente quer saber como é que está o andamento dessa situação. Então, peço apoio aos senhores nessa questão. Obrigado. Continua a discussão, o requerimento. Essa palavra. O vereador está com a palavra, tem 3 minutos. Eu quero apoiar o policial Batista por esse requerimento. Sem dúvida, é um dos principais assuntos a ser discutido na nossa cidade no momento. Nós estamos vivendo um novo tempo em Fazenda Rio Grande, de diálogo aqui entre os vereadores, de cobrança feitas ao Poder Executivo, mas também estamos vendo um tempo do Poder Executivo ouvir a Câmara de Vereadores, receber os vereadores e não negar nenhum tipo de informação para essa Câmara. Então eu quero aproveitar até que está o secretário de governo aqui, o Beto Rocha, que tem sido bastante parceiro da Câmara, e defendendo o teu requerimento, dizer que, segundo o Estatuto das Cidades, esses condomínios precisam ter um estudo de impacto de vizinhança. E nós não sabemos se está sendo cobrado isso dos condomínios. Então é necessário que, se não for cobrado, passe a ser cobrado de todo novo condomínio o estudo de impacto de vizinhança, para ficar dentro da lei que já existe, que é o Estatuto das Cidades. Então, o requerimento do policial Batista leva em conta essa preocupação do inchaço populacional de Fazenda Rio Grande. Também sabemos que foi alterada a lei que permitiu que se construísse mais casas nos mesmos terrenos. E foi, no nosso ponto de vista, algo errado, para que algumas empresas ganhassem mais dinheiro, apertou-se mais a população em casas menores, em terrenos menores, e isso causa um problema sério de relacionamento entre as pessoas. Não fomos nós que fizemos isso, não estou nem dizendo quem foi que fez. Podemos até colocar um requerimento aqui solicitando esclarecimentos, quem foi que fez isso, se foi por decreto ou foi por lei, mas o fato é que o requerimento do policial Batista é importante, porque nesse novo tempo de Fazenda Rio Grande nós estamos vivendo, nós temos que consertar tudo que foi mal feito até hoje. É nossa responsabilidade. Não podemos deixar nada para trás. E o nosso interesse apenas aqui é legislar em benefício da população. E com certeza o teu requerimento vai nesse sentido. Sabemos até que nesses condomínios existem ilegalidades com relação ao esgoto. E isso pode dar sérios problemas. Então é preciso que, a partir de agora, pelo menos,
se observe muito bem essas questões legais, o estatuto das cidades, porque senão pode gerar processo na justiça e isso não convém, não interessa ao município, né? Pode inclusive causar prejuízo para o município. Meus parabéns pelo requerimento, venho em boa hora. Continua a discussão, o requerimento. O requerimento está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se manifestem. O requerimento está aprovado por unanimidade. Próximo requerimento. Requerimento número 169, 2013. Os vereadores presentes subscrevem nas suas atribuições legais e regimentais, submetem a plenário a seguinte proposição. Requer que seja pedido ofício à Polícia Militar do Estado do Paraná, Batalhão de Patrulha Escolar Comunitária, requisitando a disponibilização de aumento efetivo e novas viaturas para atuar na cidade de Fazenda Rio Grande. Assina o requerimento vereador Policial Batista, vereador Paulinho Coxinha e vereador Silvestre da DBS. O requerimento está em discussão. Essa palavra. O vereador está com a palavra em 3 minutos. Esse requerimento está sendo direcionado aqui à Polícia Militar do Estado do Paraná. E quando a gente faz ofício para a Polícia Militar, cai na mão do comandante-geral, e depois ele faz o despacho para o BPEC, que é a Polícia Escolar. Eu fiz parte desse batalhão, então a gente tem um acesso muito bom com eles. E essa semana, a viatura que estava aí, ela baixou. Quer dizer, ela estragou por algum motivo. Eu fiz alguns contatos para ver se a gente consegue ajudar nessa questão, mas é uma questão que foi deixado a desejar aí, a questão da patrulha escolar. Eu lembro que nós tínhamos 4 policiais, 2 equipes, e assim mesmo a demanda das ocorrências nas escolas era muito grande. Hoje nós temos 1 policial e nenhuma viatura. Então a coisa cresceu o município e diminuiu a questão de segurança na patrulha escolar nesse sentido. Então esse requerimento, e foi assinado por mais 2 vereadores aqui, como tenho certeza que todos os senhores concordam, precisamos pedir a presença de no mínimo uma viatura em condições de uso e 4 policiais para atendermos aí a demanda da patrulha escolar em Fazenda Rio Grande. Se nós pensarmos em Mandirituba, Areia Branca e Agudos do Sul, a coisa fica mais difícil ainda. Nós vamos pensar agora, não sendo egoístas, né, mas a nossa cidade está aumentando o número de alunos e a rapaziada aí tem trazido bastante dificuldades para as direções das escolas. Então, a Polícia Militar é um trabalho especializado e que eles têm condições de atingir as crianças de modo preventivo dentro das escolas. Há uma pergunta aí de alguns diretores, por que a Polícia Militar, a ostensiva, não pode trabalhar nesse sentido? Ela faz o trabalho em torno, mas a especializada, que é o BPEC, que é a patrulha escolar, ela pode entrar dentro da sala de aula para trabalhar com os alunos. Eles têm um curso diferenciado dos demais. Eu acho que eu já falei isso aqui a respeito disso. Então, é importante esse requerimento e o mais importante é que nós sejamos atendidos. Continua a discussão do requerimento. O requerimento está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se manifestem. O requerimento está aprovado por unanimidade. Próximo requerimento. Requerimento número 170, 2013, o vereador Leslie Carlos Kerber de Moura, no uso de suas atribuições legais e regimentais, apresenta a seguinte proposição. Requer ao chefe do Poder Executivo Municipal que aprecie o anteprojeto de lei que segue em anexo, o qual cria o Programa Municipal de Enfrentamento à Violência contra Mulheres no município de Fazenda Rio Grande. O requerimento está em discussão. Peço a palavra. O vereador está com a palavra em 3 minutos. Peço apoio dos vereadores pelo requerimento encaminhando esse anteprojeto, que foi entregue inclusive em mãos da Ana Lúcia, né, que no nosso município ela está à frente dessa discussão com relação às mulheres. E esse projeto é um projeto sugerido pelo movimento de mulheres. E para enfrentar essas estatísticas, né, que a gente tem, até não só no nosso município, mas de violência contra a mulher principalmente. Então esse é um projeto que ele estabelece um programa municipal de enfrentamento dessa violência contra o gênero feminino. E ele tem alguns princípios,
o anteprojeto para ser discutido, né, com a prefeitura, com a sociedade. Um dos princípios é o respeito às diferenças. Existem algumas diferenças entre homens e mulheres, e a gente tem que entender essas diferenças e respeitá-las. Então, por exemplo, quando se discute que é necessário uma delegacia especializada para atender a mulher, é considerando essas diferenças. Porque, infelizmente, muitas vezes acontece da mulher ser agredida, ir na delegacia e ainda ser maltratada, porque a delegacia não é especializada no atendimento. Então, tem mulheres que às vezes vão na delegacia, desistem, voltam para casa e não levam adiante a sua reivindicação. E se você tem ali, então, mulheres preparadas para atender as mulheres vítimas de violência, tudo muda. Então, é preciso que seja tratado de maneira diferenciada esse aspecto na cidade. E aí seria um atendimento especial. Também discute esse projeto a implementação das leis que já existem e que tratam dessa questão. Por exemplo, a Lei Maria da Penha. Infelizmente, nós ouvimos nessa reunião de mulheres aqui no nosso município que o nosso município não está tendo condição de implantar a Lei Maria da Penha. Então, o que adianta ter uma lei do município se não tem condições de implantar? O programa, então, também trata dessas questões, que é a universalidade das políticas públicas com relação à mulher, ou seja, a integralidade das políticas. Se existe política, tem que ser implantada. E a Lei Maria da Penha tem que ser implantada. A alegação é de que não tem efetivos na Polícia Civil. O policial Batista acabou de aprovar um requerimento aqui pedindo polícia comunitária escolar, porque só tem um. Então, como que nós vamos implantar as leis do nosso município? Se daí as mulheres vão atrás do benefício da Lei Maria da Penha, chega na delegacia, não tem gente para atender, não tem pessoas para investigar, não se pode implantar a lei. Então, é sobre isso que esse projeto trata e eu peço o apoio dos vereadores. Muito obrigado. Continua a discussão, requerimento? Vereador está com a palavra, tem 3 minutos. Com certeza, professor Lésio, tem o meu apoio, acredito também dos outros vereadores. Existe um projeto de delegacia cidadã. O último contato que tivemos com a Secretaria de Educação, fomos pessoalmente lá, a resposta foi para o prefeito, ele estava junto, e ela está andando, já saiu de lá da gaveta. Então nós temos esperança. Houve um requerimento do nobre vereador Claudinei a respeito da delegacia da mulher também, e agora vem a somar esse anteprojeto do professor Lésio. Hoje eu vejo que a mulher, não só em Fazenda Rio Grande, mas no Brasil todo, ela tem sofrido essa afronta, e esse desrespeito com a sua pessoa. Nós acreditamos que hoje, Fazenda Rio Grande, segundo informações que a gente levantou, precisamos no mínimo ter 3 efetivos policiais, 3 equipes, quando falo equipe são 2 policiais, para que as investigações, os processos de investigação possam ser dados andamento. Eu percebo também que hoje a delegacia da Polícia Civil hoje, nos finais de semana não atende. E se você tem uma situação de risco, ou seja, a mulher está sendo agredida hoje no domingo, tem que esperar, ou no sábado, tem que esperar até segunda-feira para resolver a situação dela. Então é bem complicado isso. Precisamos de políticas públicas para que a mulher seja atendida no domingo, 3 horas da madrugada, 1 hora, enfim, o horário. Então, pensando nisso, esse projeto vem também nessa necessidade. Com certeza, o importante de tudo isso, nós fazemos requerimentos, fazemos indicações, fazemos até anteprojeto que saia do papel. Como disse o doutor Nassib aqui, é uma fala que ele usa bastante, que não fique só no papel, porque falar é muito fácil, tem que acontecer. E é importante que nós estamos vendo isso, nós estamos, como vereadores, estamos percebendo isso, e estamos tomando atitudes, estamos fazendo a nossa parte, e esperamos que o restante aí das autoridades façam a parte deles também. Então, tenho meu apoio, professor, e parabéns aí por esse projeto. Essa palavra. O vereador está com a palavra, tem 3 minutos. Somos favoráveis porque hoje em dia, se pode ver, a fazenda ocupa um lugar triste, enquanto a violência contra a mulher. Então, nós precisamos disso agora. E eu sempre digo, não adianta você pensar em delegacia cidadã, que é uma coisa importante, nós temos e precisamos disso agora.
É que nem a saúde. Se você está doente, você não vai esperar para daqui 1 ano, 2 anos para você ir tratar. O importante é agora. Então nós temos que criar mecanismos também, juntar toda a sociedade. E às vezes a mulher ela é ameaçada várias vezes, e quando ocorre o fato, daí que a polícia infelizmente vai a favor ou contra aquele fato. Então, quando é que a gente vai esperar para tomar uma atitude? Quando todas as mulheres estiverem sofrendo ou morrendo para a gente tomar uma atitude? Eu acho que não. Nós podemos, como sociedade, se organizar e criar um mecanismo de segurança para que a coisa funcione também. Porque, que nem a gente falou, o policial Batista, é muito bonita as palavras, a Lei Maria da Penha, mas quanto ela está sendo eficaz e quanto ela está resolvendo os problemas mesmo. Então a gente está de novo cansado de sempre pedir e as coisas às vezes não acontecer. Até, né, Deus o livre, aconteça uma tragédia para se ter um consenso e realmente fazer as coisas acontecerem. Eu sou favorável e vamos estar juntos para melhorar a nossa segurança. Continua a discussão, o requerimento? O requerimento está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se manifestem. Requerimento aprovado por unanimidade. Próximo requerimento. Requerimento 172/2013 do vereador Paulo César Nogueira, Paulinho Coxinha, nos suas atribuições legais e regimentais, submete a plenário o seguinte requerimento. Considerando a existência do requerimento número 59/2009, de autoria do vereador Márcio Wozniak, aprovado por esta Casa de Leis no ano de 2009, e ainda a falta de respostas por parte da entidade oficiada, requer que seja pedido ofício ao Banco Central do Brasil para que seja estendido o horário de funcionamento das agências bancárias localizadas no município de Fazenda Rio Grande até às 16 horas. Continua a discussão, requerimento. Peço a palavra. O vereador Saguabalá tem 3 minutos. Eu ainda não consegui entender, vereador, por que esse diferencial de horários aí. Algumas pessoas chegam aqui no nosso município, talvez passando pela BR aí, querendo usar o banco aqui, porque é um padrão, né? Curitiba, pelo menos, e em outros locais é 16 horas, aqui é 15. Então eu não entendo por quê. Então, pelo menos que esse requerimento traga uma resposta aí, se existe um motivo legal, né, que eles não estão deixando de aumentar esse horário. Tem meu apoio. Continua a discussão do requerimento. Peço a palavra. O vereador Saguabalá tem 3 minutos. O Paulinho da Coxinha, mas assim, talvez em 2009 não houve assim um entendimento, né, sobre o Banco do Brasil. Eu acredito que todos os bancos têm que se estender. E na verdade hoje, se houver por parte deles, né, que vai encarecer de repente uma hora extra, eu acho que é só aumentar os caixas e trabalhar com mais eficiente, que nós estamos cansados de ver lá a fila dobrando as quadras aí, e 1, 2 caixas trabalhando e os demais sem fazer nada. Então, infelizmente, isso daí requer realmente um direcionamento, mas não só o Banco do Brasil, os demais também aqui na nossa cidade. Tem meu apoio. Continua a discussão do requerimento. O requerimento está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se manifestem. O requerimento está aprovado por unanimidade. Próximo requerimento. Não há mais requerimentos, senhor presidente. Não havendo mais requerimento, passa às mãos do secretário os projetos de lei. Projeto de lei número 22/2013, de autoria do Executivo Municipal, acresce o inciso 6º ao artigo 5º da Lei Municipal número 516, de 26 de novembro de 2007. Questão de ordem, senhor presidente. Concedido. Peço vista desse projeto de lei, número 22, eu como presidente do Orçamento, Comissão e Finanças, eu acho que isso vai gerar um impacto financeiro para o nosso município. Aproveitando o momento, eu gostaria de convidar os vereadores que marcaram uma reunião com nosso secretário de administração, Valdir Falati, o presidente das MUF, Alexandre Bellini, para vir nos dar explicações. Poderia ser no dia 17 do 9, às 13h30, né? Está dizendo esse convite. Vai eles comparecer aí? Ok, obrigado. Próximo projeto de lei número 23/2013, de autoria do Executivo Municipal, dispõe sobre o plano plurianual para o quadriênio de 2014 e 2017, de autoria do Executivo. O projeto de lei está em discussão.
O projeto de lei está em votação. Projeto de lei. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestam. Projeto de lei 23 de 2013 do Executivo em primeira votação, aprovado por unanimidade. Próximo projeto de lei. Projeto de lei número 24, 2013, autoriza o Executivo Municipal a efetuar a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento do município de Fazenda Rio Grande para o exercício 2013 no valor de R$ 28.881.253,26. O projeto de lei está em discussão. Peço a palavra, senhor presidente. O vereador está com a palavra em 3 minutos. Gostaria de aproveitar e ressaltar a importância desse projeto de lei, mais uma vez, projeto de lei este que delibera sobre a autorização para o crédito suplementar no valor de R$ 28.881.000, referentes ao asfaltamento do bairro Santa Terezinha e do bairro Estados, que vai contemplar também a região indo Santa Maria. Todas as ruas estão nesse projeto de lei. Está em primeira votação, se não me falha a memória, isso, em primeira votação, deve passar mais uma vez por essa Casa de Leis. Quero só ressaltar a importância de estarmos concluindo até essa votação e liberando isso, para que no próximo ano tenhamos aí todo o restante das ruas que faltam no bairro Santa Terezinha e todo o bairro Estados terão aí a oportunidade de ser asfaltados. É uma grande parceria também do governo federal, são verbas federais que vão contemplar os asfaltos. Quero parabenizar o trabalho dos engenheiros que batalharam muito para fazer esses projetos. A gente sabe que trabalharam e muito incansavelmente, porque muitas vezes o prazo é curto para se apresentar esse tipo de projeto. Mas ressaltar a importância do trabalho de vocês, os engenheiros que trabalharam, a todo o corpo do município, do Executivo Municipal, que trabalharam arduamente para estar protocolando os projetos em tempo hábil e podermos aí, já fizemos também foi feito estudo através da Secretaria, a Comissão de CCJ e também a Comissão de Orçamento, ao qual já estudou o impacto financeiro. O município não tem dívidas de grande monta, podendo estar fazendo a abertura desse crédito adicional suplementar com muita tranquilidade. Então peço aos novos vereadores também o apoio e o voto, pois estaremos ajudando uma grande parte da população de Fazenda Rio Grande, que sofre muito com o pó. Tenho a certeza também que vão estar ajudando a diminuir números de saúde pública, já com doenças que vêm aí de pó e tudo isso. Então nós vamos estar melhorando muito a qualidade de vida de todos os moradores aí do bairro Santa Terezinha, bairro Estados. Eu, morador lá de Santa Terezinha, peço ainda com mais carinho o voto favorável de todos vocês, para a gente poder estar levando esse benefício a essa grande parcela da população de Fazenda Rio Grande. Obrigado, senhor presidente. Continua a discussão do projeto de lei. O projeto de lei está em votação. Favorável permaneça como estão e os contrários se manifestem. Projeto de lei do Executivo 24 de 2013, em primeira votação, está aprovado por unanimidade. Próximo projeto de lei. Projeto de lei número 26 de 2013 dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária para o exercício 2004 e da outras providências. Projeto de lei de autoria do Executivo Municipal. O projeto de lei está em discussão. Peço a palavra, senhor presidente. O vereador está com a palavra em 3 minutos. Quero salientar que, como presidente da CCJ, já foi dada parecer favorável também. A Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização também já deu seu parecer favorável a esse projeto de lei. E gostaria de pedir aos novos vereadores, esse projeto é um projeto de suma importância, pois vai dar as diretrizes aí para formar o orçamento, a LOA, que é a Lei de Orçamento Anual. Pedir também, com muito carinho, gostaria de pedir ao Executivo
que se tivesse alguma mudança, alguma coisa a fazer, que apresentasse também para os próximos dias, antes da gente fazer a votação, a segunda votação, pois o que a gente tem encontrado é que muitas vezes o orçamento vem e acaba tendo que estar remanejando verba de uma área para outra. Então isso talvez seja até uma pequena questão de planejamento. Chegou também essa Casa de Leis, nós lemos na semana passada, um projeto de 13 milhões, que vai remanejar a verba de uma secretaria para outra. Então talvez nós tenhamos que tomar mais cuidado na hora de elaborar as leis de diretrizes orçamentárias, a lei de orçamento, a lei anual, a LOA, para que a gente não precise depois estar remendando essas leis, né? Gostaria então só de fazer esse pedido já em público, para que o Executivo desse essa olhada, e nós aqui do Legislativo também, que pudéssemos ter uma atenção especial a essa lei antes da segunda votação, para que depois não precisamos estar puxando para cá e para lá. Obrigado, senhor presidente. Continue a discussão do projeto de lei. O projeto de lei está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se manifestem. O projeto de lei é aprovado por unanimidade. Projeto de lei 26 de 2013, em primeira votação, aprovado por unanimidade. Projeto de lei complementar número 15 de 2013 altera a lei municipal número 524 de 6 de dezembro de 2007 nos termos que especifica. O projeto de lei está em discussão. Peço a palavra. O vereador está com a palavra em 3 minutos. Só lembrando que esse projeto de lei, já nós tivemos um projeto de lei bem parecido com esse. Ele altera a lei, que fica da seguinte forma: artigo 1º, fica alterada a tabela constante no artigo 1º da Lei Municipal 524, de 6 de dezembro de 2007, com relação ao cargo de técnico em controle contábil, o qual passará a ter vencimento inicial no valor de R$2.000. Essa lei complementar vai entrar em vigor na data de sua publicação. Isso aqui é só uma correção com relação ao salário de técnico em contábil do município de Fazenda Rio Grande. Continua a discussão do projeto de lei. Peço a palavra. O vereador está com a palavra em 3 minutos. Fazer uma colocação para o público e os que nos assistem em casa. Nós já, foi passado, esses 3 projetos de lei que foram lidos agora, foi passado aqui pela essa casa e foi discutido aí na íntegra. Por esse motivo, a não participação talvez dos outros vereadores aí, só fazendo uma justificativa. Nós estamos conhecendo, né, a questão aqui, e o Julinho fez aí, representando todos os vereadores aí nessa questão. Obrigado. Continua a discussão do projeto de lei. O projeto de lei está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se manifestem. Projeto de lei complementar 15 de 2013, em primeira votação, está aprovado por unanimidade. Próximo projeto de lei. Projeto de lei complementar número 16 de 2013, da autoria do Executivo, altera a redação do artigo 1º da lei complementar número 64 e 28 de fevereiro de 2013. O projeto de lei está em discussão. Peço a palavra, senhor presidente. O vereador está com a palavra em 3 minutos. Só vale ressaltar que esse projeto de lei complementar, o que altera o artigo 1º da lei complementar número 64 de 28 de fevereiro de 2013, fica alterada a redação do artigo 1º, para qual passará a vigorar com a seguinte redação: fica criado no âmbito do Poder Executivo Municipal de Fazenda Rio Grande e do Instituto de Previdência Municipal de Fazenda Rio Grande, faz prévia a gratificação de assiduidade no percentual de 5%, calculado sobre os vencimentos do servidor, a qual será concedida a todos os servidores estatutários e empregados públicos em efetivo exercício que cumpram mensalmente os seguintes requisitos. Entra em vigor na data de sua publicação. Obrigado, senhor presidente. Continue em discussão o projeto de lei. Peço a palavra. O vereador está com a palavra em 3 minutos. Bem, senhores, passou pela nossa Casa de Leis esse projeto e foi feito alguns estudos e foi um requerimento meu que chegou até o Executivo. Antes de ser lido esse requerimento e discutido em plenário, fizemos um contato com o prefeito e eu retirei o requerimento, mas tem ele documentado,
porque havia estava sendo pago em cima do salário base dos servidores os 5% de acessibilidade, e eu tive que fazer contato com 3 mais aí advogados para ter realmente uma conclusão e alguns pareceres. Foi conversado a respeito disso, e para que não houvesse um impacto lá na frente, nesse período dessa gestão, e nós, vereadores, fôssemos responsáveis pelo fato de que a lei dizia que teria que se pagar em cima de todo o valor globalizado, e eles estavam pagando em cima do valor de salário base. Então eu fiz essa observação com 3 pareceres de advogados, levamos para o jurídico da prefeitura, e então o prefeito se antecipou e a gente fez um acordo, eu retirava o requerimento e ele faria então a redação de forma correta. Então foi mudado aí, a partir dessa data, então passou a vigorar como lei, alterando essa redação que estava, infelizmente, errada. Então só deixar uma observação aí, e graças a Deus, porque imagine 5% aí sendo pago de forma errada. Lá na frente nós teríamos aí um impacto financeiro muito grande nos cofres públicos. Então fiz essa observação e inclusive o executivo agradeceu essa observação. E não fui eu, foi algumas pessoas que estavam recebendo que também leram a lei e chegaram até a minha pessoa. Então só para deixar claro isso. Obrigado. Continua a discussão do projeto de lei. O projeto de lei está em votação. Os favoráveis permaneçam em comissão e os contrários que se manifestem. Projeto de lei complementar 16/2013, em primeira votação, está aprovado por unanimidade. Próximo projeto de lei. Tem aí o projeto de lei referente aí ao veto referente ao projeto de lei número 19/2013, de autoria do Legislativo, veto aí do Executivo Municipal. O veto está em discussão. Peço a palavra. O vereador está com a palavra, tem 3 minutos. Esse projeto de lei foi de minha autoria, pedido da Secretaria de Educação. Até então, já existia um projeto anterior a esse, e também em comum acordo com o Executivo, e importante essa parceria, nós estamos aceitando o veto do prefeito, eu como autor do projeto, e vamos entrar aí com um projeto novo de alteração. Pode deixar claro isso, então peço que os vereadores aí aceitem o veto do prefeito e vamos estar reiniciando um novo projeto de lei nesse sentido. Obrigado. Para manter o veto, os favoráveis permanecem em comissão e os contrários se manifestem. Mantido o veto por unanimidade. Próximo projeto de lei? Tem mais projetos de lei, senhor presidente. Espaço aberto às lideranças partidárias. Né? Tem essa palavra. O vereador está com a palavra, tem 3 minutos. Bom, gostaria de falar em nome do PSD, Partido Social Democrático, ao qual tem adotado uma política muito interessante, que é a política de democracia. Em toda a quinzena nós temos aí uma reunião no Executivo Estadual, ao qual participo sempre a convite do presidente estadual, e discutimos vários assuntos de interesse público e partidário e político. Queremos lembrar também que um grande destaque do Partido Social Democrático definiu aí para detalhar impostos na nota fiscal, isso é uma lei federal. Essa medida determina que a partir de 8 de dezembro, os comerciários que não apresentarem no cupom o detalhamento tributário podem sofrer punições. O PSD abraçou a transparência como uma bandeira partidária para garantir que a população saiba quanto há de imposto em cada compra. Definimos aí esse prazo para que os tributos passem a ser explicitados também na nota fiscal, algo aí que o governo federal ainda não havia feito. Quero também agradecer, estive nessa terça-feira última na Rádio Banda B, de propriedade aí do deputado Luiz Carlos Martins, deputado estadual do PSD, ao qual definimos aí algumas parcerias e também discutimos algumas questões com relação à Fazenda Rio Grande, o qual deixou em aberto aí a Rádio Banda B para a gente estar fazendo uso, levando aí alguns questionamentos também do PSD. O partido é totalmente democrático, preza sempre aí por disputar eleições, por isso ainda a indefinição quanto ao quadro de governo, ao quadro
da própria presidência da República, podendo aí o partido até lançar candidatos. O partido, para crescer, tem que estar disputando. Obrigado, senhor presidente. Próximo, liderança. Essa palavra. O vereador Sacabalá tem 3 minutos. Quero aproveitar a liderança do Partido dos Trabalhadores para divulgar essa pesquisa feita pela CNT, Confederação Nacional dos Transportes, com relação à presidenta Dilma. E a pesquisa mostra que a aprovação do governo da presidenta aumentou 6,8 pontos percentuais. O governo da presidenta Dilma tem aprovação de 38,1% da população. Na última pesquisa estava 31,3%. De acordo com a mesma pesquisa, Dilma venceria tanto o primeiro turno quanto um possível segundo turno, com 36% e 40% das intenções de voto, respectivamente. O desempenho pessoal da presidenta foi avaliado como positivo por 58% dos entrevistados. Então, 58% da população avalia a Dilma como uma boa presidenta, uma presidenta trabalhadora, o que é importante porque é uma presidente mulher. Pela primeira vez na história do país, uma mulher é presidente do nosso país. Então essa avaliação é importante porque mostra que a mulher ela pode ser presidenta, pode ser governadora, né, pode ser vereadora, pode atuar em todos os setores da sociedade e pode fazer um bom trabalho. Era isso, muito obrigado. Eu gostaria de passar a presidência ao secretário. O novo vereador tem 3 minutos para discutir sobre a liderança do Partido Social Cristão. Peço a palavra. Senhores vereadores, o que me traz a comentar um pouquinho a respeito do nosso partido PSC. Às vezes, se nós vê o peixinho lá, né, e a sigla PSC, nós vamos achar que é um partido evangélico, não que eu tenha alguma coisa contra, pode ser um partido, né, ele é um partido normal, que defende o cristianismo, né, desde lá, antigamente. Tivemos numa reunião com o diretor do partido, até para ter um conhecimento maior, onde tivemos um conhecimento a fundo. E hoje eu, eleito no PSC como líder do partido em Fazenda Rio Grande, foi discutido lá nessa reunião em Curitiba com o diretório, onde eu venho falar um pouquinho do nosso deputado e principalmente do nosso deputado federal Ratinho Júnior, que é um grande companheiro nosso, parceiro, até que tem mandado aí umas canchas sintéticas para a nossa cidade, que é uma coisa bem importante para o nosso jovem. Porque Ratinho é um deputado que parece uma brincadeira se ele falar: eu vou concorrer à eleição a deputado estadual, né, senhores? Porque eu acho que um deputado federal que tira 350, 400 mil votos, ele vir para estadual, tem que, né? Mas é uma coisa interessante, que se ele vir para o estadual, ele vai fazer a maior bancada na Assembleia Legislativa, aonde em 2018, pelo conhecimento que a gente teve conversando com o diretório, Ratinho vai concorrer à eleição ao governo do estado, e eu acredito que ele chega lá e vai ter o meu apoio se tudo correr bem até lá. Então quero deixar aí para a população, deixar registrado que lá no nosso gabinete da rua Pessegueiro 669, nós temos uma ficha lá para fazer a seleção. Então venha filiar ao nosso partido, venha somar com a gente, que é um partido sério, um partido bem interessante, e peço para que, se puder, venha somar com a gente. Obrigado, senhor presidente. Retorna à presidência. Reassuma a presidência. Próxima liderança. Não havendo mais liderança, passo ao líder do prefeito. O vereador está com a palavra, tem 5 minutos. Em nome da liderança do prefeito, eu quero
agradecer os demais vereadores por ter colaborado com a gente nos projetos aí, na data de hoje. E também agradecer o Leslie por estar falando da transparência. Nosso prefeito, na fala dele, disse é muito bom para a gente saber assim, quando a pessoa reconhece, quando a pessoa é humilde, quando a pessoa reconhece que o prefeito tem trabalhado bem, tem sido transparente. Na sua fala foi esse que você disse. E o prefeito está de portas abertas ali para conversa, conforme eu disse na reunião passada, na semana passada. Essa semana nós tivemos uma reunião com ele para esclarecer alguns projetos, onde hoje foi tirado de pauta o projeto 22, por ter assim, de repente não ter sido bem esclarecido e algumas pessoas não ter participado da reunião também. Aí mostra a transparência, porque o prefeito, onde ele recebe não só os vereadores como a população, na medida do possível. Estamos passando aí, a gente sabe, por um momento crítico, um momento difícil no município, mas mesmo assim ele está ali com seriedade, com muita honestidade e transparência, acima de tudo, que é muito importante para a população, acatando assim algumas ideias da população e de nós vereadores, assim, para melhorar a cada dia. Sabemos que não está fácil. Ele pegou assim no meio do mandato com a turbulência, vamos dizer assim, mas mesmo assim ele está fazendo de tudo para as coisas andarem da melhor forma possível. E eu, em nome da liderança, eu convido os vereadores, que eu não considero oposição, mas a todos os vereadores, os 3 que representam a população, que vá de encontro com o prefeito para conversar, para levar ali as sugestões, para que as coisas se resolvam da melhor maneira possível, porque de repente hoje os servidores que estão tanto dependendo desse projeto 22, que vai beneficiar muitos servidores, que até tem um servidor que reclamou ali por ter tirado de pauta, mas não, é melhor de repente hoje tirar de pauta e a semana que vem a gente está discutindo e está votando, do que de repente alguns vereadores por desentendimento de repente perder um projeto dessa valia. Então eu quero agradecer a fala do Leslie, que foi humilde e reconhece o trabalho do nosso prefeito, e contar com vocês, vereadores, que se aproximem mais do prefeito ali, para estar de repente levando aí projetos e esclarecendo algumas dúvidas, porque não é fácil. Está ali na prefeitura ali, tantos projetos chegando e tantas pessoas querendo resolver as situações ali, e o prefeito está ali e tentando fazer a parte dele, mas de repente uma fala que vem lá de fora ali possa ajudar, de repente, esclarecer grandes projetos aí e deixar que os servidores também, eles nos perdoem na data de hoje, está tirando esse projeto bom para eles de pauta, mas que na semana que vem vai ser analisado na terça-feira. Os demais vereadores não se esqueçam, terça-feira temos uma reunião na sala da presidência aqui às 13h30 para cuidar exclusivamente desse projeto número 22, para tirar as dúvidas e com certeza votar a favor do servidor, que é isso. Eu acredito que é a intenção de cada um dos vereadores. Muito obrigado. Peço ao secretário que faça a verificação dos inscritos na tribuna ali. 7 vereadores inscritos na tribuna, senhor presidente. Sendo o primeiro, vereador Policial Batista. Senhor presidente, senhores vereadores, pessoal que nos assiste em casa, as autoridades aqui presentes, alguns secretários, Eloy, Beto, doutor Silvio, da casa. Eu estou colocando o doutor Silvio aqui em evidência porque até hoje ele tem nos apoiado muito e tirado muitas dúvidas. Então é importante ter um apoio jurídico de qualidade. Então tem meu elogio aqui público, do doutor Silvio e do Renan, e toda a casa, que tem nos ajudado aqui nessas questões. Eu vou comentar sobre uma pessoa, exclusividade para ela, que é o nosso amigo. O Figueiredo sempre está aqui, ele é assíduo na Câmara de Vereadores, então parabéns para você pela presença aqui. E você é uma testemunha ocular do que tem acontecido nessa Casa de Leis. Hoje só tenho que fazer agradecimentos. Tem algumas pessoas diferentes hoje, Professora, sejam bem-vindos. As portas estão abertas, a casa de vocês. Assistam realmente as discussões que acontecem aqui, para que vocês possam ver a transparência desses vereadores.
Hoje não tem como você falar, que nem você estar diante do juiz. Hoje é gravado, né? O tribunal grava, fala do réu, da vítima, enfim, e não tem como você falar que não falou. Então nós estamos sendo filmados e gravados aqui, e isso é um registro, né, para a nossa história como vereador nessa cidade. Eu queria agradecer aos vereadores pelo apoio dos requerimentos colocados aqui em pauta, pela força que nós temos tido, e nós não queremos perder a parceria com esses vereadores. Parceria, nós tiramos aquela questão de partidária, estamos unidos por uma cidade, pelo bem comum, que é a cidade de Fazenda Rio Grande, na qual nós moramos. Quero agradecer por um especial que aconteceu tempos atrás aí, que foi o projeto que foi colocado por mim e foi aceito pelos vereadores aqui e foi aceito pelo executivo. O prefeito Márcio Wozniak passou a ser padrinho desse projeto, que foi o Procondev. O Procondev, eu só quero falar rapidamente, ele está com 6 guardas municipais sendo aplicado nas escolas municipais da rede municipal. Hoje atingimos 11 escolas, 920 crianças estão sendo beneficiadas por causa do projeto. Então, senhores, sintam-se enaltecidos, porque foi os senhores que aprovaram, né, esse projeto preventivo, que vai trabalhar a questão das drogas e da violência. Uma cidade com maior conhecimento na questão das drogas, e nós precisamos disso. Então hoje eu queria ressaltar esse projeto que está em andamento. Estamos na 5ª lição, ela vai até a 11ª lição, falando sobre comportamento, falando sobre direitos e deveres, e as crianças aprendem bastante. Então, os guardas municipais, toda sexta-feira, os senhores estão convidados aqui, os vereadores, a participar de uma reunião às 15 horas, que marcamos efetivamente com todos os guardas municipais para ver o andamento da questão Procondev no município de Fazenda Rio Grande. Nós estamos policiando, estamos fiscalizando e dando toda a estrutura para eles. Então, eles estão contentes com esse trabalho. Temos o apoio do capitão Glauber como secretário de Defesa Social e ao prefeito Márcio Wozniak, hoje em exercício. Então, esse projeto, fizemos uma fala em Mandirituba a respeito desse projeto. Talvez eles queiram aceitar esse projeto também. Curitiba está interessado no projeto também. Então foi uma coisa assim que surgiu, e eu acredito que veio de Deus para nós, e que está trazendo resultados, e vai trazer um resultado positivo para esse município. Então sintam-se os senhores aqui que aprovaram de forma unânime, né, todos daqui dessa Casa de Leis, honrado, porque isso está dando certo. E se nós precisarmos de apoio, nós vamos solicitar aos senhores. Então, quero deixar uma boa noite aqui, agradecer a Deus em primeiro lugar, né, por tudo isso que Ele tem nos dado, pela saúde e pela condição de termos parceiros bons e pessoas boas ao nosso lado. Vamos brigar sim, por coisas que não são certas e estão erradas, nós vamos brigar. Mas se estiver certo, pode contar com o apoio desse vereador e acredito que os demais aqui. Boa noite a todos. Boa noite a todos, boa noite a todas. Hoje em especial quero dar uma boa noite especial à família do Chapéu, todo mundo reunido aí hoje, né? Obrigado aí pela presença. Agradecer também a presença de toda a minha assessoria que está aí, a Gisley, a André, a Selma, também o Vilmar. Agradecer a presença do meu amigo Brandão, que por uma ironia do destino, só a escolha da coligação não está aqui conosco. Dono aí de 807 votos no último pleito aqui em Fazenda Rio Grande, o qual tem que ser muito respeitado aqui por essa casa. Quero agradecer a presença de todos os servidores públicos municipais, comissionados e efetivos. Lembrando também que muitas vezes nós temos dúvidas e dúvidas devem ser sanadas. E eu estou aqui para votar sempre com a minha consciência, porque foi isso que o povo escolheu quando me elegeu vereador. Então votar com a tranquilidade, ouvindo sempre as partes, para estar votando com a consciência tranquila, as coisas certas que tem que acontecer no nosso município. Sempre, indiferente de situação ou oposição, estaremos aqui fiscalizando o executivo, podendo dar sugestões. Estamos aí prontos para ajudar o executivo no que for possível, para melhorar a qualidade de vida do nosso povo sempre. Discussões sempre vão ter, porque senão nós estaremos morando lá na Venezuela ou em Cuba, onde alguém manda e os outros só obedecem. Aqui a coisa é democrática. Agradeço sempre a parceria de todos os vereadores que discutem junto conosco aí e têm demonstrado a grande parceria que temos em estar
questionando as situações que devem ser questionadas no município. Doa a quem doer, é assim que nós trabalhamos. Mas vamos falar de coisas boas. A Fazenda Rio Grande tem aí uma atividade bacana, que é a mostra de danças aí de Fazenda Rio Grande. As inscrições para a 5ª mostra de dança terminam aí na próxima sexta-feira, então os interessados podem ir até o Teatro Municipal fazer sua inscrição. Quero também lembrar, vale ressaltar que na última quarta-feira, a diretora de Políticas Públicas para as Mulheres de Fazenda Rio Grande, minha companheira partidária, presidente do PSD de Fazenda Rio Grande, Ana Lúcia Pacheco de Andrade, reuniu-se na última quarta-feira com diversas autoridades representantes dos setores que lidam diariamente com relatos e denúncias aí de violência doméstica e sexual contra as mulheres, ao qual teve grandes falas, grandes discussões importantes aí para o futuro. Segundo ela, o resultado desse fórum de debates foi encaminhado aos órgãos de segurança estadual, principalmente a Secretaria de Segurança, onde já houve uma reunião na semana passada e estão contando aí com o apoio das autoridades para que essa política pública possa ser melhor desenvolvida antes mesmo da chegada da Delegacia Cidadã aqui em Fazenda Rio Grande. Um informativo importante também, que a agência do INSS tem já um novo horário de funcionamento aqui em Fazenda Rio Grande. Ela funcionará das 8 às 14 horas, das 8 às 14 horas para as 7 às 17 horas. Então vai estar aumentando um pouco o horário de funcionamento aí, que está sendo alterado para facilitar o atendimento público. A agência atende diariamente aí cerca de 150 pessoas de toda a nossa região. Quero agradecer também, mandar um grande abraço a todo o pessoal que nos assiste, nos acompanha através do Facebook e também da TV Web Paraná, onde a gente tem postado todos os nossos trabalhos, as indicações, os requerimentos, os nossos vídeos, os nossos projetos de lei, ao qual já tem aprovado 8 leis aqui nesse município e protocolado aí mais 7, se não me falha a memória. Que ainda estamos trabalhando também para estar melhorando. Não é porque protocolou o projeto que não pode ser melhorado, está aí nas comissões para ser analisados. E demais, que tenham todos aí um excelente final de noite. Lembrando também que amanhã nós teremos aqui uma reunião da OHL, a Artéries agora, a empresa da duplicação da BR, que acontecerá às 9 horas da manhã, para a gente estar sendo apresentado alguns cronogramas, algumas obras que devem acontecer aí na duplicação da BR-116. Tenham todos aí uma boa noite. Boa noite a todos e a todas. Boa noite. Hoje aí especial a minha esposa que está presente e acredito que vai estar presente em toda a sessão, né? Para estar acompanhando a política do marido aí. Que lá ela faz política lá no bairro, sabe? Essa é uma guerreira, né? Quero agradecer a presença dos meus filhos, da minha assessoria. Quero agradecer a presença aí da nossa imprensa, do nosso secretário, que vem fazendo aí um excelente trabalho. E hoje é uma alegria fazer parte dessa Casa Legislativa, porque nós temos, no dia 3 de outubro agora, será inaugurado a maior empresa, né, instalada aqui em Fazenda Rio Grande. Graças ao secretário, quero agradecer em especial ao Eloy, tua equipe, que está fazendo um excelente trabalho na Fazenda Rio Grande, trazendo essas indústrias, né, que vêm trazer mais emprego aí para a nossa população de Fazenda Rio Grande, que é a Sumitomo Hammer do Brasil, que terá uma renda, né, para o nosso município. Hoje está fazendo um investimento inicial de 560 milhões. Então está de parabéns mais uma vez. Existe há mais de 120 anos essa empresa. Hoje nós teremos já de iniciativa, após o dia 3, que nós vamos estar nessa inauguração, nós vamos ter em média de 1.500 funcionários, acho que quase todos da Fazenda Rio Grande,
empregados lá nessa indústria Sumitomo. Será produzido, senhores, é uma indústria de um grande porte, nunca não tem no Brasil, né? E hoje ela estará produzindo em média de 15 mil pneus dia. Isso é uma coisa importante aí para o nosso município. E está de parabéns o nosso secretário que, junto com a sua equipe, trouxe a indústria aí para a nossa cidade, para empregar nossas famílias. Em vez de pegar o ônibus de madrugada, pode trabalhar aqui e vai gerar uma renda, onde vai estar melhorando até a saúde lá, né, que hoje nós estamos numa crise da saúde, mas é da Rio Grande. Com essa arrecadação, eu acredito que alguma coisa vai começar a mudar, né? Quero também questionar que nós tivemos sábado, teve um mutirão lá de uma ONG, lá no Galho Azul, no Parque Verde, perdão, onde teve uma ONG lá no meu gabinete pedindo apoio, pedindo umas doações, onde nós fizemos algumas doações. Até estive lá e foi pedido para não estarmos lá presentes, políticos, né? Eu acho um absurdo, porque lá é uma área pública, nada melhor do que os vereadores, prefeito, estava lá fiscalizando, até não por ser uma ONG que eu respeito, mas não poderia ter colocado lá no Facebook que deu problema numa tinta lá e eu pedi para o meu assessor. Ele foi imediatamente até a minha loja, que eu tenho uma devolução, e chegou e entregou na mão do vereador Mestre Nelson. Vossa Excelência tem a ciência disso, que foi entregado em mãos, e colocaram que o vereador um chapéu, além de não participar, foi lá e pegou a tinta e levou embora. Eu até queria convidar que fosse até o meu gabinete para prestar um esclarecimento, que não estão brincando de fazer, né, alguma melhoria que está na nossa posição de fiscalizador da Fazenda Rio Grande. E aí algumas pessoas acham que pode falar que pode, mas não pode. Então é isso. Hoje eu estou muito feliz até por essa inauguração do dia 3. E estou muito feliz por ter aí a minha esposa presente nessa sessão, que dá um apoio moral aqui para o marido e vereador, que é um orgulho poder participar e ver que os vereadores estão sempre preocupados. Só um minutinho, senhor presidente. Estão sempre preocupados com as melhorias de condição de vida das famílias da Fazenda Rio Grande. Então fiquem todos com Deus, uma boa noite a todos. Senhores vereadores, cidadãos aqui presentes, povo que acompanha as sessões pela internet, pela página da Câmara, boa noite. Primeiro quero agradecer aos vereadores que apoiaram, né, o Estatuto da Juventude e o Estatuto Nascituro. Agora são leis do município, estão promulgadas para essa Câmara de Vereadores. Estão todos de parabéns, e a Fazenda Rio Grande também está de parabéns. E o prefeito que retirou o veto também está de parabéns, por entender a importância dos projetos. Queria, como estamos falando da questão da mulher nesse projeto, anteprojeto sobre a segurança da mulher, Dostoiévski, um grande escritor russo, Dostoiévski, no seu livro dos mais importantes, chamado Crime e Castigo, ele relata ali uma situação de dois homens discutindo sobre a mulher na época pré-comunista na Rússia. E ali eles colocam algumas ideologias com relação à mulher, já naquela época. E um cobra do outro assim: você não tem moral de discutir a questão da mulher porque você bate em mulher. E achei interessante, porque o homem que bate em mulher não tem moral mesmo de discutir a situação da mulher. E naquela ideologia daquela época eles colocavam que a família podia ser um impedimento para a libertação da mulher, e que a igreja e o casamento tudo eram impedimentos para a libertação da mulher. Discutiam a questão da mulher de maneira errada, tanto que o regime, a sociedade de futuro que eles defendiam
entrou em falência. Eles empobreceram a Rússia com esse tipo de ideia. O que eu quero dizer é o seguinte, que esse programa em defesa da mulher só vai dar certo se colocar a família em primeiro lugar, se tratar a família. Muitas vezes a mulher vai na delegacia, ela não quer se separar do homem, ela não quer deixar a família, ela só pede socorro para que alguém, converse com o marido, dê uma represália ou deixe na cadeia se for preciso, mas ela não é, muitas vezes ela não quer se separar do marido, ela apenas não quer que haja violência na sua família, porque mesmo às vezes sob violência, a mulher ainda defende a família, e nós temos que aprender isso. Está aqui o vereador Claudinei, que hoje está a família dele presente aqui, como é importante a questão da família. E não adianta o político querer ser grande, querer governar alguma coisa, se na sua família não existe ali a autoridade do pai, a autoridade da mãe, do marido, da esposa. Se a família não for forte, não adianta querer governar algo mais do que isso, se lá na família não existe governo. Quando eu falo governo, não é homem autoritário, autoritarismo, é uma autoridade que tem que ter na família. E esse programa então, que nós apresentamos, não só aqui na Fazenda Rio Grande, porque é uma discussão nacional, ele é muito importante porque, por exemplo, ele combate a apropriação e exploração mercantil do corpo e vida das mulheres. Ele vai contra todo tipo de exploração sexual, de prostituição, tráfico de mulheres, consumo de imagens estereotipadas da mulher. Então, gente, nós não queremos no nosso município esse tratamento com relação à mulher. Nós não queremos que a mulher seja tratada como objeto. E nós temos que combater, então, todo tipo de tratamento estereotipado com relação à mulher, que coloca a mulher como objeto. A gente vê isso muitas vezes na televisão. Para vender cerveja, vende-se com o corpo da mulher. Para vender bebida, para vender o que não presta, às vezes, se usa o corpo da mulher para vender isso. É isso que as mulheres discutem, que é usar a imagem da mulher de maneira estereotipada, tratando a mulher como um objeto. Esse projeto também se preocupa com reconhecer que alguns trabalhos que a mulher faz têm que ser valorizados. Por exemplo, o trabalho doméstico, ele tem muito mais importância do que se pensa. E às vezes a mulher pensa, só porque eu estou em casa, eu não tenho valor. Tem valor sim, tem muito valor. Tanto que está se discutindo a aposentadoria para as domésticas. Então, eu agradeço o apoio ao requerimento, porque se discute tudo isso nessa questão do anteprojeto. Muito obrigado. Boa noite a todos, boa noite a todos os vereadores, a todos que nos assistem. Eu agradeço a Deus todos os dias da minha vida, logicamente, e hoje quero agradecer em especial, porque todos os dias a gente recebe um milagre, um milagre de acordar e estar aqui. Agradecer a presença do Eloy, do Razeira, do Beto, que nos tem auxiliado muito aqui. O nosso amigo Claudinei falou sobre a Sumitomo. Realmente hoje está a gosto de sair na cidade, e o Eloy faz parte de um pouquinho disso aí, como secretário de Indústria e Comércio, está fazendo um trabalho brilhante, realmente. Gostaria que até, na verdade, convidar os vereadores aí, a gente já saiu um dia desses aí nas indústrias, visitar, mas cada dia que passa, está tendo muito mais emprego no município e deixando de ser uma cidade dormitório, no município Fazenda Rio Grande. Então, isso pra gente é maravilhoso a gente sair, poder participar, visitar as indústrias aí. Estamos recebendo o convite, recebemos o convite aí da inauguração da Sumitomo aí. Eu acredito que isso é que vai fazer a história. Aproveitando o momento, tendo em vista a vinda do deputado estadual Alceu Marrom Filho, amanhã, às 4 horas da tarde, aqui na Câmara de Vereadores, a diretoria da Associação Amigos do Hospital e o presidente da Associação Jomar de Andrade
realizou esse convite para mim. Estou estendendo a todos os vereadores, a todos que estão aqui nos assistindo, que vão prestigiar a entrega do título de utilidade pública municipal e estadual, e também a lei do comodato do terreno, que foi aprovado por esta Casa de Leis para a associação. Na questão do projeto de lei 22, só para deixar bem claro, eu, como sou presidente da Comissão de Finanças, do Orçamento da Comissão de Finanças, a gente não derrubou o projeto. A gente pediu, na verdade, uma reunião com o presidente, porque eu, como presidente da comissão, sou cobrado pelos demais vereadores e, possivelmente, se acontecer algum erro, no futuro serei cobrado por todos. Então, na segunda-feira, a gente vai fazer a reunião e, com certeza, na próxima quarta-feira, já estará em plenário de voto esse projeto. Obrigado e boa noite a todos. Boa noite a todos, boa noite aos novos edis, boa noite a todas as pessoas que estão em casa nos assistindo. Primeiro de tudo, quero dizer que nós estamos aqui sempre procurando a melhoria do nosso município. Semana passada eu fui convidado para fazer uma palestra e, como médico, aceitei a palestra e já prontamente voltei novamente a palestrar sobre um assunto extremamente importante para deixar a população mais elucidada e para trazer novidades que muitas vezes quem está na linha de frente sabe a importância, né, daquele paciente que está mal e precisa rapidamente ser atendido e já encaminhar para o hospital. Às vezes pergunto por que o Dr. Nassif trabalha tão longe, né? Porque o Dr. Nassif trabalha porque lá as portas se abrem para a Fazenda Rio Grande. Se não fosse essa porta aberta, muitas pessoas hoje provavelmente estariam mortas. Então, quando a gente fala em prevenção, a gente fala em prevenção na hipertensão, no diabetes, no tabagismo, no etilismo, né? Doenças que estão no nosso dia a dia e que muitas vezes pode fazer a diferença na sua vida. Se você souber que tem um problema, e mais ainda, se souber que pode tratar, a sua vida pode ser muito mais levada avante do que aquela pessoa que não trata e às vezes, muitas vezes, não sabe que tem um problema. Hoje em dia a hipertensão está na nossa sociedade de forma avassaladora, fazendo muitas coisas ruins, matando as pessoas por hipertensão. Essa hipertensão faz um derrame, faz um infarto, faz uma perda do rim, que essa pessoa às vezes tem que ir para onde? Para uma fila de transplante ou uma fila de hemodiálise. Então, se você souber que você tem uma hipertensão e é tratado, seu problema de saúde vai ser minimizado. E mais ainda, toda a população às vezes nunca mediu a sua pressão, uma grande maioria nunca mediu, quando vai medir descobre. Hoje nós sabemos que a hipertensão é chamada matadora silenciosa, ou seja, ela atinge as pessoas, vai matando gradativamente até um ponto que causa lesões em órgãos-alvos, você pode perder a visão, pode ter um infarto, né? Isso tudo pode ser mudado. Quando você tem uma história familiar em que seu pai ou sua mãe teve um infarto, você tem uma grande chance de desenvolver também. E mais ainda, se você tem fatores associados, como hipertensão, diabetes, né, hipercolesterolemia, que é o colesterol alto, sedentarismo, estresse, tabagismo, isso interfere muito na sua vida. Cada fator desse associado com outro fator aumenta o risco de você desenvolver uma doença cardiovascular, fazer insuficiência arterial periférica, fazer AVCs, que é o derrame. Agora imagina, se essa pessoa não toma remédio, ou se o posto não fornece a medicação a essa população, o que pode acontecer? Aumentar o risco dessas doenças, muitas vezes podem ser prevenidas. Então a gente sabe que se você evita o tabagismo, você diminui em 70% o risco de doença cardiovascular. Você imagina o que é isso? Então a importância da saúde, cobrar dos seus governantes, cobrar da população essa efetividade, porque se você puder fazer isso com qualidade, muitas vidas vão ser evitadas. Porque não adianta a gente querer cuidar de uma coisa que já se passou ou já levou a vida da pessoa. Então nós temos que fazer a prevenção. Quando a gente cobra dos órgãos públicos que tenha medicação, que tenha os médicos, que a população seja beneficiada com isso, é nesse intuito, você evitar que essa vida seja ceifada. E muitas vezes essa vida pode ser um ente seu, pode ser o seu pai, pode ser sua mãe e pode ser o seu avô. A gente sabe ainda mais ainda que a população jovem é um grande problema, porque eles não sentem nada e não querem ir ao médico, principalmente os homens. Então é uma forma de que os homens também tenham que se cuidar. A mulher tem uma vantagem sobre o homem, ela é
sofre menos infarto porque ela tem os hormônios que a protegem. Então, o que é importante? O homem participar também, junto com a mulher, na sua prevenção. Porque a mulher faz o preventivo do câncer de mama, mas e o homem? Quando é que ele vai vir sobre a próstata? Então, isso é importante. Não é só porque você é jovem que você não sente nada, que você não tem nada. Eu vejo um monte de pacientes jovens com hipertensão, com um problema grave de dislipidemia, com colesterol elevadíssimo, e que às vezes não sabe, porque não fez o exame. Então, se ele fizer o exame e acompanhar repetidamente, às vezes, você pode salvar a sua vida. Então, tem fatores que você pode mudar, né? Que é o tabagismo, o etilismo, né? Drogadição, que hoje a gente está vendo um monte. Cobramos dos nossos governantes porque nós queremos a melhoria da nossa população. E vamos sempre cobrar, mas também vamos fazer a nossa parcela. Assim como eu, que estive falando essa palestra, dizendo às agentes de saúde que estão na ponta, faça a sua parte com carinho, com respeito, e nós vamos conseguir muitas melhorias na saúde. Eu agradeço a todos. Éramos o que tinha para o momento, declaro a mesa encerrada. TV Web Paraná, a TV da sua cidade. www.tvwebparaná.com.br